É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então vamos entender isso aqui, tá? Vamos meditar aqui. Como nós falávamos no domingo, tá? A mensagem que eu trouxe para você aqui no domingo foi um trechinho aqui de Marcos, né? E nós ficamos aí para a gente poder aprofundar um pouquinho nessa parte aqui, né? Então o que acontece? A palavra diz aqui, no versículo 1, que uma grande multidão, né, estava ali seguindo a Jesus. Esse ponto aqui, deixa eu te lembrar, que era a segunda multiplicação dos pães e peixes, né? Nós falamos no domingo, aliás, eu comentei na semana passada, eu comecei na quarta, mencionei na sexta, e falamos domingo sobre a primeira multiplicação dos pães, e depois nós comentamos sobre essa segunda multiplicação. Na primeira multiplicação que diz lá na passagem de João 6, a Bíblia mostra que o pessoal foi até Jesus pelos sinais, né? Nessa segunda multiplicação que eu comentei com vocês, a palavra já mostra o quê? Que eles também viveram a multiplicação, eles também viveram esse sinal de Deus. Só que nessa segunda multiplicação, a palavra diz que eles estavam sem comida, mas há 3 dias sem comer, entenda bem, ninguém sentiu fome. Então eles estavam ali com o Senhor, né? Na segunda multiplicação, você já percebe que eles precisavam, eles necessitavam daquele sinal, daquela multiplicação, claro. Se você parar para analisar aqui no final do versículo 3, a palavra diz, ó, e se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho. Então, eles precisavam também comer, né? Deus também precisava operar aquele milagre ali, multiplicando os pães e peixes para eles comerem. Eles também precisavam, né, daquele alimento. Mas eles não reclamaram da fome. Olha só que interessante isso aqui, né? É esse ponto que eu queria meditar com você. Eles não sentiram fome. O Senhor falou aqui no versículo 3 que eles poderiam ali desfalecer, aliás, eles desfaleceriam quando eles saíssem de perto dele, olha só, e voltassem para casa. Então, enquanto eles estavam ali perto de Jesus, naquela época aqui nessa passagem, eles estavam fisicamente perto de Jesus. Hoje nós ficamos perto do Senhor fisicamente? Não. Nós ficamos na palavra. Quando você aprende algo e você de repente vê, né, algo contrário ao que você aprendeu na palavra, e você fala, não, eu não quero crer naquilo, eu quero crer nisso aqui. Então você permanece perto de Jesus, você permanece com Jesus. Então a palavra mostra que o Senhor falou assim, olha, quando eles saírem para voltar para casa, eles vão desfalecer. Então eu preciso, né, supri-los. Eu preciso multiplicar aí os pães e peixes para que eles comam e no caminho não desfaleçam. Mas ninguém sentiu fome ali perto. Não tinha comida? Não tinha comida. Mas fome ninguém sentiu. Aí eu comentava no domingo e eu falei o seguinte, quem aqui nessa reunião pode levantar a mão e falar assim, pastor, olha, depois que eu me converti, eu não tive mais nenhuma luta. Nenhuma, pastor. Alguém pode levantar a mão
e falar que não teve mais nenhuma luta? Pastor, eu não tive nada. Alguém pode falar isso? Não pode. Por que que nós não podemos? Porque a Bíblia ensina que no mundo tereis aflições. Mas ela diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui nós temos alguns pontos muito interessantes aqui. Primeiro ponto, na segunda multiplicação, eles já eram mais maduros. Eles não estavam apenas ali pelos sinais. Eles precisavam dos sinais. Como nós também precisamos de milagres. Precisamos de bênçãos. E Deus, ele sabe que a gente precisa. Por isso ele faz. Entendeu? Mas eles já eram mais maduros. Eles estavam caminhando ali 3 dias com o Senhor, mesmo sem ter comida. Mas já era um milagre. Por quê? Porque estavam ali sem comida, mas também sem fome. A própria aproximação que eles estavam tendo ali com Jesus, né, não permitia que eles sentissem fome. E isso é bacana porque assim, pode faltar para mim e para você alguma coisa durante um período, mas não vai te fazer falta. Deus, ele vai suprir de algum jeito até aquele milagre acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Tá? Mas aí o que acontece? Eu falava no domingo sobre a importância de estar próximo dele. Por quê? Quando você fica perto de alguém, você começa a conhecê-la melhor. Então eu falava a respeito disso no domingo. Olha a importância da gente andar com Jesus. Para conhecê-lo melhor. Porque senão o que pode acontecer? A gente vai ser aqueles evangélicos que só tem contato com Deus, né? Só faz ali uma oração, só lê a Bíblia quando vem na reunião, quando vem no culto. Entendeu? Fora do culto, a gente não tem contato com Deus. A gente vive a nossa vida, né? E Deus vive a dele. Entendeu? Não. Então nós temos que ter esse contato com Deus. Aí o que acontece? Eu não vou ler para você aqui, para não ficar extenso, mas você lembra daquele homem que era ali um sacerdote chamado Zacarias e a esposa dele, a Isabel, que eles queriam ali, né, ser ali pais e eles não podiam? Você lembra desse caso que a gente já pregou aqui? Foram os pais de quem? Do João Batista, o primo de Jesus, né? E a palavra fala que eles serviam ao Senhor irrepreensivelmente. Então, é isso que eu quero que você entenda, tá? Que mesmo que alguma coisinha de repente esteja faltando, a gente não pode deixar de andar com Deus, porque algumas pessoas, quando falta alguma coisa, elas se aborrecem, elas já não querem mais andar com Deus. Alguns confundem o Senhor com um garçom. Acham que ele é obrigado a servi-las. Entendeu? Não. Deus, ele vai abençoar, né? A gente viu que ele fez a multiplicação, né? Mas a gente tem que estar com ele. E às vezes, se você parar para analisar, aqui no final do versículo 3, a palavra diz assim, ó: desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então, pode acontecer. Poxa, pastor, eu estou meio cansado, meio
tristinho, meio aborrecido, porque eu já venho de longe, pastor, orando. Já faz muito tempo que eu oro por essa situação. Faz muito tempo que eu apresento a Deus essa causa. E parece que nunca ela se resolve. Não. Pode ficar tranquilo, porque eles não saíram dali sem comer. Você não vai terminar os seus dias sem o seu milagre. Fica perto do Senhor. Fica perto do Senhor que você vai ver só como Ele vai te abençoar. Quando envolve pessoas, quando envolve família, cada um tem o seu livre-arbítrio, até para, perdão pela palavra, quebrar cara, se quiser. Então a gente vai orando, vai intercedendo, até eles abrirem os olhos, igual o Paulo abriu. E foi um grande homem de Deus. Mas voltando ao nosso ponto aqui, né? O que nós temos que fazer? Vamos fechar a mensagem lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Essas mensagens, meus irmãos, elas estão disponíveis lá pelo YouTube, tá? Todo celular aí ele tem o YouTube, tá? Então, caso algum dia, de repente, você sinta no coração de mandar uma mensagem dessa para alguma pessoa, você pode mandar também, tá bom? Depois você me pergunta, aí eu explico para você direitinho como fazer. Porque não é o Fábio, né? O Fábio está pregando aqui, mas podia ser o João, né? Podia ser a Maria, tá? O importante é Deus, é a palavra de Deus. Então ele fala assim, ó, em Mateus capítulo 7, versículo 24, tá? Diz assim, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, qual palavra? Essa aqui, ó, tá? Aí diz assim, ó, na sequência. E as pratica, veja que não é só ouvir. Tem gente que aprende, mas não coloca em prática. O Senhor fala lá, não roubarás, não matarás. A pessoa ouviu, mas tem que praticar. Tá? Não adulterarás, e por aí fora vai. Então, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre aqui, ó. Olha aqui o que é a rocha. Entendeu? Isso aqui é a rocha. Não, Deus, não, Deus, eu estou entendendo. Deus, o pessoal está achando que eu estou cego, Deus. Que eu não estou vendo lá os meus filhos aparentemente se perder, Deus. O pessoal está achando que eu estou doido, Deus. Deus. Mas não é aquilo que eu quero enxergar. Eu quero enxergar o que a rocha tem me ensinado. Eu falava esses dias com uma senhora, até da família, e ela falou que ela orou por uma criança, né? Aí eu fui contar para uma outra pessoa da família, aí eu falei, eu orei pela fulana de tal, ela está melhorando. Aí o outro pegou e falou assim, você acha que é a tua oração que está resolvendo alguma coisa? A pessoa não tem contato com Deus, não acredita, não sabe o que uma oração pode fazer, né? Não conhece o poder de Deus liberado por uma oração. Tudo bem, depois vai conhecer. Mas aí diz assim, ó, assemelhá-lo-ei, né, ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, olha lá. O que significa isso? Desceu a chuva. Os momentos difíceis. Né? Fala para mim, quando chove, não é mais difícil vir para a igreja ou ir para qualquer lugar? Não é? Você fica, caramba, está chovendo, hein?
Hoje eu vou ter que colocar uma capa de chuva aí, um guarda-chuva, vou ter que ir lá. Hoje o negócio vai, né? Então, quer dizer, quando chove, tudo se torna mais complicado, né? Então, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. É o que o diabo quer fazer com os problemas, ele quer nos combater, nos fazer parar. E não caiu. Esse é o resultado da casa da pessoa que é edificada na palavra. Não caiu, ela não cai. E não caiu, porque estava edificada sobre a palavra, a rocha. Mas aí ele fala aqui na continuação: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Alguém já construiu um castelinho de areia na praia? Você vai lá, faz bonitinho, pega lá, pega o baldinho, aí começa a subir a maré, que é... Ai, poxa vida. Hã? Foi na areia. Entendeu? Só de molhar ali já caiu. Então, voltando aqui ao trechinho, ao exemplo que eu dei para você, o Zacarias ele não parou de servir a Deus, mesmo faltando o filho para ele. Mas aí eu pergunto para você, faltava o filho, né? Mas ele ficou sem filho? Faltava. Mas depois de um tempinho ali, o que aconteceu? A Isabel engravidou. E eram ambos, a palavra fala, que eram ambos avançados em idade. Então o milagre foi em dobro. Porque além de estéril, eles tinham idade. E nasceu. A jornada é cumprida, como fala em Isaías. E toda viagem cumprida, ela é cansativa. Mas a gente não pode falar que não há esperança. Em Deus há esperança. Em Deus há solução. Só que é aí que eu quero que você lembre do que eu comentei, preguei para você em Marcos 8. Faltava comida? Pode acontecer de faltar alguma coisa? Você caminhando com Jesus? Pode. Mas fome você não vai sentir. O Senhor vai te sustentar até chegar o dia do seu milagre. Fica perto de Jesus. Fica perto porque quem não fica perto, a, 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 a falta do milagre começa a trazer fome. Entendeu? Tem gente desesperada, por quê? Porque não tem o milagre e está sentindo necessidade. Só com ele, tá? Você pode ficar um período sem aquela bênção. Deus está preparando, fortalecendo você, enchendo o seu coração com fé, tá? Para ele poder operar. Você não vai ficar sem a sua resposta. Agora, se você se afastar do Senhor, você vai estar sem comida, você vai estar sem o milagre, tá? Você vai estar sem aquela bênção e vai começar a fazer falta para você. Não, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ele não se converte, eu não aguento mais, ele não muda. Não, quando nós estamos com o Senhor, um dia de cada vez. Quando você menos esperar, Deus opera. Entendeu? Eu estava vendo um documentário que eu achei interessante.
de uma ponte lá na Itália. O rapaz, ele fez a ponte, colocou lá os cabos de aço e tal, e ele fechou, né, para ficar mais bonito, ele fechou o cabo de aço com concreto. O que aconteceu? Com o tempo, a trepidação foi quebrando o concreto. E aí foi passando, né, ficava perto de uma praia, foi passando toda aquela poluição, aquela maresia, e aí anos foi corroendo o cabo de aço. E eles não viram, porque tinha aquela capa em volta. O cabo estourou, a ponte caiu. Entendeu? Então, nós temos que tratar do nosso interior com a palavra de Deus. Vai tratando, porque senão fora fica só uma casca. Uma senhora perguntou para o pastor Jaime no domingo, no culto das 11 horas, falou: pastor, eu sei que a palavra é verdade, mas eu não consigo acreditar nela. Ele falou: a senhora tem que aprender a confessar o que a palavra diz. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Ele falou: vai meditando, a senhora crê? Glória a Deus que a senhora crê. Começa a falar: meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai acontecer. A tua palavra diz. Aí você vai ver só como Deus não opera. Entendeu? Coisa forte isso aqui. Que bênção, meus irmãos. Que Deus fale mais com a gente. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.